Em julho de 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de assegurar a cidadania, incluir e promover a igualdade de direitos e liberdades fundamentais dessa população que ultrapassa 45 milhões no Brasil hoje. Após 2 anos, como está o acesso das pessoas com deficiência à educação, saúde, transporte, lazer, ou mesmo para se comunicar ou ir e vir? E a discriminação está menor? É esse o balanço que fazemos hoje no Horizonte Notícia Entrevista. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos com a advogada Mariana Rezende Batista, da Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência da OAB Minas. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Bom, primeiro, quem que a gente pode dizer que está incluído aí nessa lei? Que tipos de deficiência são abrangidas? Bom, deficiência física, mental, intelectual, são essas as deficiências que estão incluídas na Lei Brasileira de Inclusão. São 2 anos da instituição da lei. Que balanço a gente pode fazer hoje? Tiveram muitos avanços, muitas coisas positivas, né? Mas também tiveram determinações na lei que não estão sendo cumpridas. Então, assim, ao mesmo tempo que a lei foi muito boa, ela está deixando a desejar, porque muitas vezes as pessoas, até mesmo o poder público, deixa de cumprir essa lei. Por que ela foi importante? O que muda com essa lei? Então, um dos avanços mais importantes é a questão da educação, por exemplo. A pessoa com deficiência, na verdade a criança com deficiência, ela tem direito à educação, a entrar nas escolas como toda criança. E hoje em dia não pode ser mais cobrado taxas dessas crianças, taxas adicionais, porque a criança com deficiência, ela tem direito a um professor de apoio, né, para poder apoiar ela na escola, durante as atividades, e não podem ser cobradas taxas adicionais dessa família, dos pais dessa criança, pelo fato desse professor de apoio. E também no caso de um material, né, às vezes uma criança que tem uma deficiência visual, por exemplo, ela tem que ter esse material de apoio, material acessível para ela. Esse foi um grande avanço com relação à pessoa com deficiência. Esse é um dos pontos, isso, né? Um dos pontos. No geral, o que a gente pode dizer? A gente pode falar que essa lei brasileira, né, da defesa da pessoa com deficiência, foi um divisor de águas aí. Antes o Brasil eram ausentes esses direitos? Alguns deles sim, mas muitos já existiam leis que instituíam esses direitos. Então, muitas vezes a gente acha que a Lei Brasileira de Inclusão ela trouxe muitos direitos novos, mas na verdade já existiam leis federais que protegiam a pessoa com deficiência, como por exemplo com relação ao trabalho, à inclusão no trabalho. Já existia uma lei federal que regulamentava a questão do acesso da pessoa com deficiência no trabalho. Mas hoje a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe um amparo melhor, né? Ela trouxe um suporte melhor para a pessoa com deficiência, mais amplo. Então, assim, a pessoa com deficiência, por exemplo, no trabalho, ela tem direito a um trabalho acessível e incluso. Porque não adianta uma empresa enorme, né, com mais de 100 funcionários, contratar uma pessoa com deficiência, se não tem esse suporte para a pessoa. Então, hoje em dia, o Ministério do Trabalho tem feito essa fiscalização no sentido de que, além da empresa contratar a pessoa com deficiência, também tenha esse suporte, toda essa forma de inclusão para receber a pessoa com deficiência e ela ter um trabalho acessível. Que outros aspectos essa lei contempla? É a acessibilidade em todos os níveis, em todos os sentidos? Sim, acessibilidade na questão do trabalho, até mesmo na questão da escola, né? Uma escola que recebe uma criança, ela tem que ser acessível para a criança ter direito de ir e vir, né? A questão dos ônibus, por exemplo, que você perguntou, a questão de que não está sendo cumprido, a questão dos ônibus, por exemplo, é uma questão de acessibilidade e que a gente vê hoje muito acontecendo, as pessoas elas não vão pegar um ônibus, por exemplo, o elevador não funciona, o passeio muitas vezes não tem a altura que o elevador funciona para a pessoa cadeirante entrar nele. Então, assim, tem essa questão da acessibilidade nas ruas, né? Aquela faixa de pedestre mais elevada para a pessoa cadeirante ela conseguir ir, conseguir voltar. Então, assim, tem essa questão da acessibilidade, questão da saúde, né? A pessoa com deficiência, ela tem direito, ela tem uma prioridade no atendimento. Então, ela tem esse direito de diagnóstico de alguma doença, direito a um tratamento, direito a um medicamento, como todo cidadão, né? Mas a pessoa com deficiência, ela tem uma prioridade maior.
Então, tem essa questão da saúde, educação, trabalho, acessibilidade, tem a questão da previdência social também, né? Que a pessoa com deficiência ela tem direito a uma aposentadoria especial ou até mesmo um afastamento, porque a pessoa com deficiência muitas vezes ela tem algum problema que ela não consegue ir trabalhar ou não consegue se locomover, então muitas vezes ela precisa da previdência social para dar esse suporte. A gente pode dizer que com esses 2 anos que as pessoas com deficiência, as famílias dessas pessoas estão mais cientes, mais conscientes desses direitos, estão lutando mais por eles? Ou isso ainda está muito no início? Não, eu acredito que ainda está muito, por mais que já tenha 2 anos, a gente vê que tem muitas famílias que ainda, muitas pessoas que ainda não têm noção da abrangência dessa lei, né? Algumas têm, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas me procuram para reclamar sobre essa questão de taxa nas escolas, que as escolas continuam cobrando, continuam tendo essa discussão, mas eu vejo que algumas famílias já correm atrás, procuram o judiciário, até mesmo um advogado, né, para conseguir dar acesso a esse direito. Mas, infelizmente, a maioria ainda não tem noção da abrangência da lei e dos direitos que elas trazem. Então, muitas vezes as pessoas deixam de procurar o judiciário ou de resguardar seu direito por falta de conhecimento da lei. Não tem ainda noção disso, né? Bom, vamos agora, você citou a questão da educação. Essas famílias que continuam tendo problemas aí de acesso dos seus filhos às escolas, você falou que tem cobrança de taxas, né, especiais. Como é que essas famílias fazem para se resguardar desse problema? Então, muitas famílias eu vejo que têm feito denúncias mesmo, pode ser no Ministério da Educação ou até mesmo na polícia, fazem um boletim de ocorrência e procuram o judiciário, né? E pedem uma indenização de danos morais pelo fato de ter comparecido na escola com a criança. Eu já vi casos de mães que comparecem na escola, a escola fala que tem vaga, ela preenche aquele formulário na escola e quando volta com a criança, a escola fala, não, você não tinha informado que era pessoa com deficiência, a gente tem um número limite de vagas. E, na verdade, a lei não determina o número limite de vagas para pessoa com deficiência na escola, para criança. Então, o importante é sempre os pais fazerem uma denúncia, terem isso registrado mesmo por escrito ou até mesmo na denúncia do boletim de ocorrência, porque quando for procurar o judiciário, ela ter provas que vão resguardar aquele direito dela. Então, sempre a orientação procurar a polícia, registrar a ocorrência e em seguida procurar a justiça. Isso, é sempre bom procurar o judiciário, porque é determinado em lei esse professor de apoio, que não cobre taxas, esse material especial. Então, as escolas elas têm que estar preparadas. Olha para você ver, já tem 2 anos a lei. Então, as escolas já têm que estar preparadas para receber essas crianças. Você falou um pouquinho também da questão do mercado de trabalho, né? Essas pessoas com deficiência aí estão cada vez mais nas universidades, né, estudando, tendo esse acesso à educação, mas e depois o mercado de trabalho? A gente sabe que agora tem vagas, né, específicas destinadas a essas pessoas. Como é que está essa questão? Sim, agora as empresas com mais de 100 funcionários, ela tem um número específico de vagas para a pessoa com deficiência. Então, como eu falei, a pessoa com deficiência, ela tem direito a essas vagas acessíveis, não adianta contratar uma pessoa com deficiência que ela não consiga exercer a função dela. Então, é importante que a empresa esteja preparada para treinar esse funcionário. Existe na lei uma determinação que o poder público tem que fazer essa parceria com a empresa para treinar esses funcionários. Algumas pessoas têm reclamado comigo que algumas empresas não estão tendo esse suporte ainda do poder público, né? Porque são muitas empresas, então o poder público ela não consegue abraçar todos, fazer esse treinamento de todos. Mas o correto é que o poder público faça essa parceria com as empresas para conseguir treinar os profissionais, tanto os profissionais que vão receber o colega com deficiência, quanto o próprio colega com deficiência, para ele conseguir se adequar no meio de trabalho, para ele ter um ambiente sadio de trabalho. Em relação à discriminação, você está dizendo aí dessa preparação de funcionários de uma empresa para receber esse colega com deficiência. Como é que está no cotidiano aí a discriminação a essas pessoas com deficiência? Isso vem diminuindo ou ainda é um desafio muito grande? Então, em alguns locais que já conhecem a lei, né, empresas, funcionários, pessoas que conhecem a lei, elas seguem sim, algumas respeitam, outras não. Mas existe uma pena de reclusão na lei que determina que discriminação pode sim da cadeia, a pessoa pode sim ir reclusa por discriminar uma pessoa com deficiência, tanto na empresa, quanto na escola, quanto nas ruas.
Na saúde, isso em todos os aspectos. Exatamente. E há punições previstas na lei? Sim, há punições previstas na lei que a pessoa que discriminar a pessoa com deficiência. Mas como é que isso funciona na prática? Assim, a pessoa se sentiu discriminada, é também isso? Procurar a polícia? Sim, é importante ela sempre denunciar. Procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. Como, por exemplo, a gente citou a questão das escolas. Uma escola que não aceita uma criança com deficiência é uma forma de discriminação. Então, assim, quando a pessoa for procurar o judiciário, no caso, ela pode pedir que para essa condenação seja aplicada ao responsável da escola, à pessoa que discriminou a pessoa com deficiência. E isso acontece tanto no trabalho quanto na escola, em qualquer lugar que isso ocorrer. E as decisões do judiciário têm ido de encontro a essa lei, dando realmente apoio a essas pessoas com deficiência? Sim, algumas depende muito do setor, né, da lei, porque a lei tem diversos artigos, ela tem diversas leis, diversos direitos. No caso da escola, por exemplo, no caso da educação, o judiciário já tem entendido, inclusive já teve julgado no STJ de entendimento de que a criança com deficiência ela tem direito a inserir na escola, seja a escola que ela quiser estudar, tanto particular quanto pública também. A escola pública, né, que a gente fala muito da escola particular, essa questão da taxa, no caso da escola pública, que não tem um valor para a criança entrar nela, mas é importante que a escola pública também tenha esse suporte, também tenha essa forma de acessibilidade para receber a pessoa com deficiência, tanto escolas públicas quanto escolas federais, municipais, estaduais, faculdades também. É importante que a pessoa com deficiência ela se sinta acolhida, né? Porque ela vai estudar numa faculdade, por exemplo, até nós adultos já vamos estudar numa escola, numa faculdade, por exemplo, sem acessibilidade, a gente também vai se sentir mal. Então é importante tanto escolas para crianças quanto faculdades, elas tenham essa acessibilidade. No âmbito geral, né, que essas pessoas estejam cada vez mais conscientes desses direitos. Exatamente. Né, muito obrigada pela presença. Por nada. O Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.